Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar, nosso boletim acompanhando o mercado do boi. Semana começando com algumas atenções aí, principalmente no que diz respeito ao consumo do mercado interno. A gente também precisa ficar de olho no que vai acontecer com as exportações, afinal de contas, a gente está vendo uma pressão aí do dólar. E tem o fator oferta, que a gente precisa acompanhar de perto, afinal de contas, já tem uma tendência de aumento de oferta sendo confirmada aí nas últimas semanas, mas será que tem oferta para continuar a aparecer aí nas próximas semanas? Todas essas perguntas faremos agora para Iberville Neto, analista lá da Scott Consultoria. Iberville está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação. Iberville fala com a gente direto lá de Bebedouro, interior de São Paulo. Iberville, vamos então às informações do boi. Semana começando. Com quais expectativas, Iberville? Olá, Alexandre. Olá a todos. Um prazer, Alexandre. Alexandre, o que nós temos observado, como você comentou, é esse aumento da oferta. Paralelamente, nós tivemos aí as compras para o Dia das Mães, né, para o período do Dia das Mães. Na última semana teve esse efeito positivo, só que agora a tendência é que o começo de mês vai ficando para trás, e isso tende a afetar o consumo negativamente. Por outro lado, nós temos o aumento da oferta com esse final de safra, que ainda tem gado para chegar. Nós não acreditamos que isso esteja perto do fim. Ao longo de maio aí deve chegar mais gado, mas o patamar dessa oferta de final de safra que realmente nós não acreditamos que vai vir forte a ponto de gerar uma pressão mais contundente. Claro que o mercado ele está negativo, ele tem registrado aí desvalorizações, mas não tem sido um dos finais de safra mais pressionados até o momento. Então, é um ponto a ser acompanhado. E sempre lembrando que, para o final de safra, estar com recuos não calmos, mas não estar com o mercado derretendo, isso é positivo para o período de final de safra e quando a gente considera que o consumo doméstico não está num patamar bom, longe disso, né? Então, o nível de oferta ele aumentou, mas a gente não tem observado aí nada a ponto de derreter o mercado, pelo menos até o momento. São ofertas mais confortáveis, mas ainda não permitiram aí o frigorífico pagar o preço que ele quiser. Hoje a gente está falando de uma arroba sendo negociada a que patamar, Iberville? Referência à vista livre, isso, lembrando que essa referência ao mercado doméstico está em R$ 300,50 à vista, já descontado o imposto. Você frisou o mercado doméstico porque quando tem aí a negociação para a China é outro preço? Isso, os animais aí até 30 meses, esse ágio em torno de R$ 7,00 é comum. Muito bem. Então, podemos dizer que variando entre 300 e 310, mais ou menos. Sim, 307 a 310, sim, é nessa faixa. Muito bom. Bom, Iberville, entendendo o mercado, você falou dessa questão da oferta que até agora veio aparecendo, mas não em ritmo suficiente para fazer o preço despencar. E a gente tem visto que isso tem acontecido, tanto que a arroba ela vem se ajustando, mas não vem despencando de preços. A partir de agora, ainda temos oferta para chegar, ainda temos pressão para acontecer na arroba? Sim, Alexandre, a gente acredita que haja espaço para uma oferta ainda crescente. A seca chegou antes em boa parte das regiões, inclusive isso tem sido um dos pontos aí afetando o preço de milho, afetando expectativas e consequentemente já alterando todo o cenário ou influenciando esse cenário esperado para o segundo semestre. Então esse gado pode estar chegando um pouco antes, mas nós acreditamos que ainda haja gado para chegar e ressaltando que o volume de gado total nós não acreditamos que seja um ano dos mais ofertados. Isso em decorrência das valorizações aí da reposição desde meados de 2018, mas que seguem, quando a gente considera um período de 12 meses para trás, aí a gente teve uma valorização de 58% para o bezerro. A bezerra subiu 90% em 12 meses, e quando a gente compara a alta do bezerro para a bezerra, nós temos um indicativo forte justamente dessa retenção de fêmeas e desse investimento em cria. Então, o bezerro subiu 58%, a categoria equivalente
que se destina à reprodução subiu 90%. Então, isso demonstra. Esses fatores ajudam a gente a entender que estamos ainda num período de retenção de animais e isso evita uma pressão maior sobre as cotações do boi gordo, certo? Sim, a nossa expectativa é exatamente nessa linha, porque os maiores volumes de fêmeas, eles ocorrem abatidas, eles ocorrem em março e maio. Março, muito relacionado à saída da estação, diagnóstico de prenhez e envio para o gancho, e maio é aquela oferta da safra que acaba saindo um pouco mais junto com o acréscimo de oferta de machos também. Então, são classicamente os meses de maior oferta de fêmeas. Se a gente tem uma boa parte da oferta em maio composta por fêmeas e essas não devem vir em volume tão grande, isso nos mantém aí com a expectativa de um final de safra sem conforto aí pro lado de quem tem que comprar boi, pelo menos sem o conforto de alguns anos do passado. Mas não é um final de safra dos confortáveis, dos Mas isso não descarta ajustes ainda. Ajustes podem acontecer. Exatamente. Final de safra mais enxuto, mas segue como final de safra e expectativa para o curto prazo é de ajustes negativos, sim. Muito bem. Vamos para a demanda, então. Demanda interna, muito se esperou, né, pelo consumo desse início de mês. Esse início de mês tinha uma data importante de consumo, que era o Dia das Mães. Ainda é cedo para avaliar o desempenho do mercado do Dia das Mães, mas começamos a entrar num período crítico de demanda. Dá para dizer isso, Iberville? Isso, Alexandre. Nós passamos a semana do pagamento dos salários, concomitantemente ali o Dia das Mães, então a tendência é que ao longo dessa semana e daqui em diante o ritmo de escoamento no mercado doméstico diminua. E aí é algo a ser acompanhado, porque nós temos uma provável diminuição de consumo no mercado doméstico, com um aumento da oferta, ainda que modulado pela retenção de fêmeas, como nós comentamos. Então, isso nos leva à expectativa de um mercado pressionado, com um olho muito atento também à evolução do câmbio e às exportações. Pois é, antes da gente falar dessa questão do câmbio e das exportações, frigoríficos basicamente que trabalham com o mercado interno, conseguiram melhorar as margens, Iberville? Diante dessa queda da arroba, teve uma manutenção aí do preço da carne? Alexandre, na última semana nós tivemos inclusive valorização dos preços de traseiro, considerando os preços no atacado, com osso. Houve um ajuste negativo para os dianteiros e na composição desses valores, mais carne sem osso, o que nós tivemos foi uma melhoria da margem do frigorífico que desossa, e a margem do frigorífico que trabalha com carcaça, ela segue aí abaixo da média histórica, mas próxima da média histórica. E lembrando que o frigorífico que desossa está bem abaixo da média histórica. Então, vamos trazer alguns números, né? Quando a gente considera o valor da compra do boi e a venda de todos os produtos do abate de um frigorífico que vende carcaças, ou seja, aquele frigorífico não realiza desossa, ele tem uma margem, só preço sobre preço de todos os produtos frente ao boi gordo, de 13,9%. Essa margem, historicamente, ela gira em torno de 16%, em alguns momentos até um pouquinho mais. No que diz respeito ao frigorífico que trabalha com a carne desossada, e a maior parte dos frigoríficos desossa os seus animais, a gente tem uma margem, com essa mesma linha de raciocínio de todos os produtos do abate versus boi gordo, uma margem de 8,3%. Ela vinha, essa margem, em torno de 2 a 3% nas últimas semanas. Então, essa queda do boi deu uma certa folga, mas uma folga não é o termo, mas deu uma melhorada em um parâmetro que continua apertado. Lembrando que isso aqui é mercado doméstico e alguns frigoríficos, uma parcela dos frigoríficos que trabalham com desossa, eles compõem aí sua receita, seu resultado com exportação também. Só reforçando, quando você coloca aí todos os produtos, inclusive os subprodutos? Todos. Couro, sebo, derivados, miúdos, tudo que se pode vender do boi está incluso aqui nos nossos equivalentes. A receita, tentando chegar o mais próximo possível da receita da indústria, efetivamente. Uhum. Então, a margem da carcaça
quase 14%, para uma média histórica aí na casa dos 16%. Não está tão ruim assim. Mas isso é para frigorífico que não faz a desossa, que vende a carcaça inteira. Para o frigorífico que faz a desossa, 8,3%, para um tradicional, um histórico percentual de... Em torno de 18% a 20%. Esse está um pouquinho mais longe então, Iberville. Uma média. Tá bem mais distante. Inclusive, a margem da desossa abaixo da margem da carcaça tem ocorrido no último ano, mas historicamente não é o comum. Na verdade, chega a ser óbvio, né? Porque o frigorífico que desossa, ele quer agregar margem, agregar resultado. E se a receita dele desossando está menor que a da carcaça, isso em longo prazo tende a não ser sustentável. Mas no momento, no último ano, tem sido assim. Mas já melhorou do que estava, então, você disse. Sim. Nós tínhamos margens em torno de 2% a 3%, essa margem que atualmente está em 8,3%. Está ruim historicamente, mas melhorou de maneira relevante no passado aí recente. Daí tá, a gente tem aí a segunda quinzena do mês chegando, esse esfriamento da demanda de mercado interno, mas daí a gente pensa, a exportação vai ajudar. O que você tem visto da exportação e qual que é o sinal de alerta aí, Iberville? Alexander, as últimas semanas de abril elas foram menos positivas que as primeiras. Então, quando a gente vai acumulando os resultados, ao final de abril, essas variações na comparação com abril de 2020, elas foram menores. Então, houve uma desaceleração ao longo do mês. Isso, em alguma medida, pode estar relacionado ao câmbio, né? E aí, as expectativas. Nós temos, pensando estruturalmente, nós temos uma demanda chinesa boa que deve continuar boa, possivelmente até melhor do que o esperado, porque a questão da peste suína africana ela vai aparecendo novamente. Nós tivemos dados, confirmações, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, em abril, houve casos confirmados. A Ásia não passou por trégua em momento nenhum, mas agora, voltando especificamente à China, nós temos observado casos aí. E lembrando que, para cada caso que aparece, sabe-se quantos não aparecem, né? Então, é um ponto que deve atrasar a retomada do rebanho, do efetivo, do rebanho de matrizes, consequentemente, da produção de carne suína no país. E isso, diretamente, foi o que ajudou a gente desde 2018. Por um lado, isso significa continuidade da demanda pela carne brasileira, então. Exatamente. A continuidade de uma boa demanda ela já era o nosso cenário base. Assim, não seria um ano de aumento na demanda, mas uma continuidade de uma demanda positiva com algum ajuste positivo. Agora, se nós tivermos uma confirmação e ao longo dos meses isso for ocorrendo, esse descarte de matrizes de suíno, isso tende no primeiro momento até aumentar um pouquinho a oferta de carne. Os preços do suíno na China eles vêm em queda aí há alguns meses, mas depois desse descarte falta produção e pode ser que nós tenhamos aí um cenário mais promissor do que já era pintado, o que já era positivo. Então, volumes, estruturalmente, demanda chinesa, a gente tem ou manutenção de uma boa demanda ou às vezes até um pouco melhor do que esperado. Por outro lado, temos a questão da China. Exatamente. Por outro lado, o câmbio. É isso que eu ia perguntar. Para a China, essa questão do dólar tem impacto também, Iberville? Sim, o câmbio ele afeta. Claro que aí nós já temos a segunda conversão, né, que seria para a moeda local, tudo isso agindo de maneira muito dinâmica, mas nós temos o dólar, como uma análise mais direta, o dólar mais barato, ele afeta negativamente exportações aí para diversos destinos. Mas claro que os câmbios relativos de cada destino são fundamentais também. Mas é a nossa expectativa. E agora o câmbio, com essa valorização, esse aumento da taxa de juros da última semana, associado a alguns números da economia dos Estados Unidos aquém do esperado, geraram esse enfraquecimento do câmbio. Então nós temos componentes brasileiros, né, componentes da nossa realidade, associados a uma fraqueza ou uma perda de sustentação nos últimos dias do próprio dólar em cenário global. Ou seja, parte dessa valorização, todo mundo, o mundo inteiro está
está sentindo também, e talvez esse não seja o problema para o comprador, mas sim a parte interna nossa, o problema interno nosso, que valoriza o dólar também. Exatamente, Que Alexandre. Quando a gente tem desvaloriza, né, na uma. verdade. Valoriza o Isso, real, desvaloriza o dólar. exatamente. Quando a gente tem uma alteração estrutural vinda do dólar, isso afeta todos os compradores. Agora, quando a gente tem algo que é para o binômio aí real-dólar, para esse par de moeda, aí sim o impacto é só aqui. Então, como a gente tem essas duas, a gente tem que ir acompanhando, ver o que vai acontecer. Agora, se o dólar se valorizar ou se desvalorizar frente a uma cesta de moedas que inclui concorrentes, aí o efeito é relativamente menor, porque está tudo ficando mais caro ou tudo ficando mais barato na moeda americana. Né? Muito bem. Então a gente tem que avaliar ainda o impacto que essa queda do dólar pode trazer para as exportações brasileiras. Num primeiro momento, se depender só de fatores externos, tudo bem, o impacto é menor. Mas se a questão interna pesar mais nessa valorização do real, daí a conversa é outra. Acho que de maneira geral, assim, porque a gente faz as ponderações, mas para resumir um pouco, dá para a gente assumir que o dólar mais baixo ele não vai ser positivo. Ele, em alguns momentos, como a gente comentou, quando a questão é mais relacionada ao dólar em si, o efeito é um pouco mais sutil, é amenizado por esse efeito de concorrência. Mas, de maneira geral, o dólar mais barato, ele tende a afetar negativamente ou diminuir o que seria um aumento maior, né? Como nós podemos assumir que uma parcela do final ali de abril tenha sido isso. Bom, e hoje saem os números da primeira semana de maio, né? Se seguir essa tendência, daí levantamos aí uma bandeirinha amarela, Iberville. Eu acredito que esses ajustes semanais, eles vão ser influenciados pelo câmbio, sim, mas eu acredito que estruturalmente, ao longo do ano, esse efeito ele vai ser amenizado pela diminuição da capacidade de fornecimento de outros concorrentes, porque o volume de carne que a China tem comprado nos últimos anos não é para qualquer um, né? A gente fala, Austrália, por exemplo, já teve uma queda aí, considerando os últimos dados disponíveis até fevereiro, na comparação com 12 meses antes, uma queda da ordem de 30%. A Argentina aumentou um pouco ainda, mas o Brasil é quem tem potencial para suprir esse aumento de demanda do país. Então, e tem feito isso, né? Então é algo a ser acompanhado. Eu estou com esses números aqui, Iberville. Em relação às vendas para a China nos últimos 12 meses, contando final de fevereiro, não é isso? Isso, até fevereiro, 12 meses de fevereiro para trás, frente ao período imediatamente anterior. A Austrália vendeu menos 33% para a China, o Uruguai menos 7%, a Argentina mais 26% e o Brasil mais 105%. Isso. São esses os pontos aí. A Argentina ainda aumentou um pouco, mas o Brasil aumentou muito mais. E lembrando, o Brasil é o principal fornecedor de carne para a China. E o segundo colocado é a Argentina. Enquanto nós mandamos algo em torno de 900 mil toneladas por ano, a China manda 500 nessa comparação aí. Argentina, desculpa. Argentina, 500 mil toneladas. Então a gente está falando de um pouco mais da metade do que o Brasil exporta para o país. E lembrando que a Argentina, em alguns momentos aí, tem dado uns sinais meio estranhos, uns sinais meio que merecem atenção no que diz respeito a estímulo às exportações, ou na verdade, pelo menos, a não atrapalhar as exportações. Né? Isso aí. Bom, vamos ficar de olho. Essa questão do dólar é importante, mas se essa condição da peste suína africana lá na China persistir, a demanda deve continuar mesmo, não tem jeito. O Brasil é o principal fornecedor aí, de carne bovina para a China e a demanda deve continuar aquecida. No entanto, a questão do dólar precisa ser acompanhada de perto.
No mercado interno, a gente tem aí uma condição de menor demanda agora na segunda quinzena do mês. Isso também precisa ser verificado, principalmente para a gente perceber como vai ser o comportamento da precificação da carne. Se a carne conseguir se manter em patamares mais elevados, uma queda da arroba acaba ajudando nas margens dos frigoríficos e isso traz um alívio maior. Mas se a carne começar a cair muito, na mesma proporção que a arroba do boi, a gente tem ainda uma condição desfavorável aí para as margens dos frigoríficos de mercado interno. E para a questão da oferta, temos pela frente uma continuidade da oferta. Segundo trouxe aí de informação para a gente o Iberville, não dá para contar com uma oferta que vai fazer despencar as cotações, mas ainda é possível a gente ver algum tipo de correção, algum tipo de ajuste nos preços da arroba em função do aparecimento aí desses animais, né, dessa oferta. Então, vamos ficar de olho a esses 3 pontos do mercado, do lado das demandas e também do lado da oferta. Certo, Iberville? Exatamente, Alexandre. Eu acho que o que a gente tem hoje de informação é nessa linha. Oferta crescente, demanda de segunda quinzena mais lenta, exportações, um bom patamar, possivelmente sentindo o dólar, e o resultado dessa equação em termos de preço, nós acreditamos que seja de mercado um pouco negativo aí em curto prazo, mas sem quedas tão fortes pela falta das fêmeas nesse final de safra. É o que nós temos de informação hoje, nos leva nessa linha. Boa, Iberville. Obrigado, meu caro, mais uma vez pela sua participação e volte sempre. Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos, é um prazer. Valeu, abraço para você. Iberville Neto, Scott Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo destaques aí do mercado do boi. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3 Mercado Futuro. Um dia positivo para as negociações. O maio, 305,75, subindo 0,79%. O junho, 310,45, alta de 0,65%. Setembro, R$ 325, preço estável, não modificou em relação ao fechamento da última sexta-feira, e o outubro, 329,50, com alta de 0,15%. O indicador CPEA da última sexta-feira fechou a R$ 311,45, com alta de 0,6%. São os números de hoje do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Continue com a gente.